Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Lorena Elt, sejam bem-vindos a este canal de YouTube e hoje nós estamos aqui com mais uma história que aconteceu na minha vida, mais particularmente na minha viagem que eu fiz pra São Paulo e eu escondi isso de todo mundo, não contei pra ninguém, tá? Contei assim nos meus melhores amigos do Instagram e agora estou aqui disposta a me expor para o YouTube, que é um canal que já está com praticamente 300 mil inscritos. Se já tiver chegado nos 300 mil, a Gabi vai avisar aí. Eu já quero avisar que esse vídeo eu vou contar sobre uma reação alérgica que eu tive e sobre crise de pânico. Então, se esses assuntos de alguma forma são sensíveis pra você, é um aviso de gatilho. Se você tem sensibilidade com imagens de alergia, enfim, esse vídeo talvez não seja tão legal, mas eu quero contar essa história pra vocês porque depois que a desgraça acontece, a gente consegue rir com a desgraça, sabe? Mas é realmente coisas que a gente nem imagina que vão acontecer. Bom, então se você continuou nesse vídeo, você aceitou já os termos de história bizarra que acontece com Lorena, coisas que só acontecem comigo mesma. E eu queria dizer que assim, eu fui pra São Paulo em dezembro pra trabalhar e era uma viagem de aproximadamente 10 dias, que acabou virando uma viagem de 15 dias, porque eu tive que estender ela. E graças a Deus eu estendi, inclusive, porque no meio disso tudo eu fui parar na emergência do hospital. Em São Paulo, do nada, na emergência. Fiquei praticamente 3 dias no hospital em função, assim. Então, eu não imaginava que isso ia acontecer, real, tá? Pra começar, né, eu gostaria de dizer que estou fazendo tratamento psiquiátrico. Eu tenho ansiedade generalizada e mais alguns diagnósticos que a gente pode falar esse ano sobre isso. Eu quero falar mais sobre a minha saúde mental esse ano, mas isso não vem ao caso aqui agora. O que eu queria dizer é que eu tenho crises de pânico. Essas crises, quando elas acontecem, eu preciso ir pra emergência tomar remédios na veia. E aí, o que aconteceu foi que numa segunda-feira, após eu já estar 8 dias em São Paulo, eu já tava lá, trabalhando muito estressada, muito ansiosa, acabou resultando numa crise de pânico. Então, numa segunda-feira, eu acordei não me sentindo bem e essa crise de ansiedade e toda essa angústia foi evoluindo para uma crise de pânico. A minha mãe tava comigo, ela ligou o meu plano de saúde, graças a Deus ele tem cobertura nacional, então ela ligou pro plano de saúde e perguntou qual hospital que a gente poderia ir, porque a gente não fazia ideia pra onde que a gente ia, e a minha mãe me levou. No fim, o hospital era na mesma rua do apartamento que eu estava, graças a Deus tinha um hospital lá, foi Deus que colocou aquele hospital na rua do meu apartamento, sabe? Mas enfim, chegamos no hospital com a crise de pânico. Aconteceu que eu não fui muito bem atendida pelo médico que estava lá de plantão. Aconteceram alguns erros, assim, que podemos chamar, que foi, assim, eu cheguei e eu orientei, né, eu tenho a orientação já de que quando eu tenho uma crise de pânico, eu tenho que tomar determinado medicamento. E aquele médico, ele achou que esse medicamento que eu falei que eu tinha que tomar, ele achou um medicamento muito forte e que não era aquilo que ia me ajudar, entende? Ele não quis me dar o medicamento que a minha mãe e eu falamos que, enfim, eu teria que tomar por recomendação da minha psiquiatra. E aí, o que aconteceu? Ele me deu um medicamento mais fraco, que não me ajudou em nada, e eu continuei tendo minha crise, e minha crise começou a ficar cada vez mais grave, e nessa que ele viu que a minha crise estava muito grave, ele veio até mim e falou que ia me dar uma injeção, que era uma injeção que ia me fazer, assim, parar com a crise total. Aí eu falei, beleza. Eu já tinha tomado injeção outras vezes, então eu achei que ia ser uma injeção comum, mas ele não me deu uma injeção comum, ele me deu uma injeção que depois eu fui descobrir que eu era alérgica.
Queria dizer que nesse dia que eu tive a crise de pânico, em nenhum momento me perguntaram as minhas alergias, se eu tinha alergia a algum medicamento. Isso foi totalmente, assim, né, um erro realmente, porque ninguém me perguntou das minhas alergias e como eu nunca tinha tomado aquela injeção na minha vida, eu não achei que eu teria uma reação alérgica. O que aconteceu foi que eu tomei a injeção e aí realmente a crise parou, eu basicamente capotei na emergência, fui pra casa. Eu lembro que eu dormi assim um pouco na emergência e daí eu fui liberada. E aí eu fui pra casa e eu lembro que eu tava me sentindo estranha, sabe? Uma sensação estranha. Não tava me sentindo bem, sabe? Normalmente depois das crises, né? Eu tomo remédios fortes, mas eu me sinto bem, assim. E naquele dia em específico, não. Eu ainda tava me sentindo angustiada, tava ainda me sentindo ansiosa. Mas eu tava com muito sono, então eu acabei pegando no sono, dormi de noite. E acordei me sentindo mal de novo. Acordei me sentindo com uma sensação forte, assim, no peito. De, tipo, quero sair correndo, sabe? Quero, uma angústia, um negócio que depois eu fui descobrir que já eram sintomas de alergia, né, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho, por exemplo, alergia a Plasil. O Plasil, ele é um medicamento que muito comum, ele dá uma agitação, uma angústia na pessoa, que a pessoa quer, tipo, arrancar o peito dela. É uma sensação muito bizarra, eu não sei explicar pra vocês, mas é realmente uma sensação de que você quer sair correndo e fazer alguma coisa pra aquilo parar, sabe? É uma agitação, um negócio muito, muito, muito forte. E eu acordei, então, no dia seguinte, né, da minha crise, me sentindo assim. E eu falei pra minha mãe, cheguei a comentar, e naquele dia eu tinha marcado um café com o Jonas Maria, que é criador de conteúdo. Inclusive, temos fotos desse encontro. Eu pensei, não, vou ir na cafeteria, vou ir lá, isso vai me distrair, eu vou me sentir melhor, eu vou tomar um café, isso pode ajudar, enfim. Grande erro, né? Mal eu sabia tudo que iria vir depois. Bom, gente, é aqui que começa a história ficar punk, tá? Então, assim, basicamente eu fui pra cafeteria e eu tive uma bela de uma conversa com o Jonas. Eu acho que a gente ficou umas 2 horas conversando. Graças a Deus a minha mãe foi junto. Eu ia até ir sozinha e no fim minha mãe foi junto. Então, assim, ainda bem, porque senão eu estaria sozinha e teria dado muito ruim. Mas depois, o Jonas chegou um momento que ele se despediu de mim, falou que ele tinha que ir, e eu continuei na cafeteria. Eu fui pro caixa, porque como era na Avenida Paulista, assim, eu e minha mãe, ainda era cedo, eu e minha mãe, a gente pensou, vamos ver algumas lojas, vamos, tipo, dar uma caminhada por aí. Daí eu falei, beleza, então eu só vou comprar um suco e uma água, porque eu tava com sede, eu sabia que eu ia ficar com sede se eu caminhasse, né? Eu tenho a bolsinha, então eu não posso caminhar sem água e tal. Então eu fui pro caixa da cafeteria comprar água. E aí eu comecei a ter a reação alérgica nesse momento. Como eu falei, eu já não tava me sentindo bem, eu já tava ansiosa o dia todo, com uma sensação estranha, suando, frio. E no momento do caixa, eu comecei a sentir o meu pescoço enrijecer e ir pra trás. E aí agora eu quero abrir um grande parênteses neste vídeo, porque assim, eu gostaria de dizer que eu já tive essa reação alérgica antes a medicamentos do Plasil, e é uma reação alérgica que ela me dá algumas coisas, tá? O nome da reação basicamente é acatesia. Eu não sei se eu tô pronunciando certo, mas é uma incapacidade de ficar quieto. Então é essa sensação que eu te falei, que a pessoa não consegue ficar parada, ela começa a ter um surto nervoso mesmo. Isso é neurológico, isso é no sistema nervoso central mesmo da pessoa. É uma reação alérgica bem grave, que pode dar, inclusive, uma reação extrapiramidal. E aí que vem a parte. Eu já tinha tido reação alérgica extrapiramidal antes, 3 vezes na minha vida. 3, 4 vezes na minha vida. Então eu já sabia como é que era. Quando começou a me dar na cafeteria, eu fiquei, cara,
não pode ser. Isso não está acontecendo comigo novamente, porque é a pior reação alérgica que você pode ter na vida. Segundo aqui minhas pesquisas na internet, eu vou ler pra vocês o que é uma reação extrapiramidal pra vocês ficarem ligados, tá? A reação extrapiramidal ou sintomas extrapiramidais diz respeito a sintomas que geralmente aparecem em distúrbios ou doenças que comprometem o sistema neural que está envolvido no controle do tônus e da postura. Cara, eu posso resumir isso como um ataque de nervos. Aqui continua e fala assim: lesões no sistema extrapiramidal causam movimentos involuntários. E foi isso que eu comecei a ter. Eu, como falei, já tive essa reação outras vezes a medicamentos como o Plasil, mas eu comecei a ter naquele dia por causa da injeção que eu tinha tomado, depois que eu descobri que era uma injeção que era comum dar, né? Se a pessoa é sensível a reações extrapiramidais, provavelmente ela vai ter com essa injeção. Como ninguém me perguntou no hospital, não tinha como eu saber, né? Basicamente, o que começou a acontecer foi que eu comecei a ter os movimentos involuntários. E aí, é muito louco, gente, porque eu perco total controle do meu corpo, o meu corpo começa a ficar rígido, então as minhas mãos se fecham, os meus pés fazem o mesmo movimento de se fechar e eu comecei a ter uma torção no meu pescoço para trás. Então eu não conseguia ficar reta, eu conseguia apenas ficar com o meu pescoço torcido. A minha face, ela se modifica, então às vezes a minha boca entorta, a minha língua também, ela vai para trás e tudo isso sem eu conseguir controlar o meu corpo. Às vezes o braço fica tremendo e tipo entortando para um lado, às vezes eu tenho para baixo e a minha cabeça vai indo para baixo. A minha perna começou a tremer muito e tem vídeos, tem fotos deste momento. E basicamente o que aconteceu na cafeteria foi que o meu pescoço começou a torcer para trás. E aí a minha mãe já viu naquele momento o que estava acontecendo e ela já sabia o que era. A gente já sabia o que era porque eu já tinha tido antes essa reação. Então a gente pensou, cara, a gente precisa correr pro hospital porque é uma reação que ela só passa com um tipo de medicamento que é um bloqueador específico, tá? E é uma reação que ela vai piorando com o tempo. Então, assim, a minha mãe, ela foi pro meio da Avenida Paulista e basicamente não tinha nenhum carro, não tinha como a gente chamar um Uber, sabe, pro hospital. A gente tava perto do hospital que eu tinha ido antes, então a minha mãe atacou um táxi no meio da Paulista e aí ele parou. Aí ela me buscou dentro da cafeteria e me colocou dentro do táxi, porque nesse momento eu já não tava conseguindo andar direito e eu também já não conseguia mais falar. Ele compromete, né, como eu falei, é que são lesões mesmo que causam movimentos involuntários e é toda uma questão neurológica que a pessoa tem. Tem vários nomes que podem se dar. A pessoa tem reações distônicas agudas, acaxia, parkinsonismo e discinesia tardia. São todos termos muito complicados, mas eu já tinha tido todas essas coisas aqui e são coisas horríveis. Como vocês podem ver aí no vídeo do táxi, eu estava tremendo muito e me contorcendo muito. Eu não tinha nenhum controle do meu corpo nessa parte, eu já tava perdendo a consciência também. Cheguei no hospital, assim, foi todo um rolê com o táxi, tá? Porque ele entrou ainda, gente, as histórias, elas só ficam piores, né? Quando é com a gente. O táxi, ele entrou na entrada errada do hospital. E a gente avisou ele que ele tava errado. E mesmo assim ele foi teimoso e ele entrou errado. E a gente teve que dar a maior volta. Ele teve que sair do hospital e entrar de novo pra conseguir entrar na emergência. E aí, na emergência, eu cheguei totalmente já torta. E a minha mãe foi me levando assim e eu já não conseguia andar direito e o meu braço tava muito torto. Fui colocada diretamente numa cadeira de rodas e a primeira pergunta que o enfermeiro fez pra minha mãe é se eu costumava ter convulsões. Nesse momento eu e minha mãe nos olhamos e a gente ficou assim, oi? A minha mãe, então, explicou pro enfermeiro que não era uma convulsão, que era uma reação alérgica, mas ele não pareceu acreditar naquela hora. Eu fui levada
correndo às pressas pra ala de pronto-socorro mesmo. Me colocaram numa sala onde já pegaram um acesso da minha veia e já me colocaram nos aparelhos. O meu coração tava muito acelerado, eu não tava com uma respiração muito boa, inclusive colocaram oxigênio em mim. Eu tava tendo falta de ar por causa dos movimentos involuntários do pescoço, né, e da língua também. Isso tava provocando falta de ar em mim. E a qualquer momento eu podia me engasgar, eu podia, enfim, gente, toda uma loucura. E aí que o médico achou que eu tava tendo uma crise de nervos. Ele achou que eu tava tendo aquilo porque eu tava muito nervosa, muito estressada. Ele falava, calma, você tem que relaxar seu corpo. E eu falava, eu não conseguia nem falar, né? Mas eu falava, não, uma reação alérgica. Ele ficou, mas ao quê? E eu não sabia o nome da injeção que eu tinha tomado. Eu não sabia o nome, gente. E aí, qual foi todo o rolê? Um dia antes que eu tinha tomado aquela injeção, o médico, ele não colocou no meu prontuário que ele me deu aquela injeção. Então, a partir do momento que o médico do dia seguinte olhou o meu prontuário, ele não via o nome da injeção, porque o médico não registrou. Tivemos um erro médico aqui. Olha só que legal. Então, ninguém sabia o que eu tinha tomado que tinha me dado essa reação. Mas o médico foi muito esperto na hora e ele falou, eu acho que é uma reação a uma injeção que chama tananã. Eu não vou falar o nome da injeção aqui porque eu não quero, mas assim, quem entende das coisas sabe qual é a injeção que eu tô falando. E ele falou, eu acho que tu só estaria tendo uma reação alérgica extrapiramidal se você tivesse tomado tananã. E aí eu falei, sim! Eu tomei ontem, tananã. Aí eu lembrei do nome, sabe? E a minha mãe já tava comigo nesse momento, ela falou, sim, eles deram isso pra ela ontem. E aí ele falou, meu Deus do céu, então eu sei o que tá acontecendo. E aí ele começou a correr atrás do antialérgico, que na verdade não é um antialérgico, é um medicamento que ele é um bloqueador do receptor desse negócio aí, sabe? Ele basicamente bloqueia a ação que esse outro remédio faz. E aí eu tomei o primeiro comprimido e começou a passar, eu comecei a relaxar. E eu tomei também daí doses de relaxante muscular e tranquilizante, calmante mesmo, né, na veia. E aí eu fui levada para um box de observação. E aí, gente, já fazia umas 4 horas que eu tinha tomado, mais ou menos. Já era noite, né? Porque a gente tinha saído, já era tarde. Eu comecei a melhorar. Esse remédio, ele relaxa todo o corpo, assim, você fica totalmente molenga e sem conseguir fazer nada. Então eu estava basicamente assim no box, pensando, será que eu vou pra casa hoje? Que fome. E tananã, né? E aí a médica de plantão chegou e ela falou que eu ficaria internada 24 horas em observação. Sim, minha gente. No momento que ela falou isso, eu falei, eu não acredito que eu vou ficar internada no hospital até isso passar. Daí ela explicou que essa reação, né, ao remédio que eu tinha tomado, ela podia durar até 72 horas. E como realmente só faziam ainda 24 horas que eu tinha tomado, ainda faltavam 48 horas que eu podia ter reações. Então ela falou, eu vou te manter em observação e a gente vai precisar continuar cuidando. E aí, gente, ainda bem que essa médica fez isso. Olha, ela foi um anjo na terra, realmente. Porque foi dito e feito. Mais ou menos umas 6 horas depois que eu tinha tomado o primeiro bloqueador, né, o primeiro remédio para parar esses movimentos involuntários, eu comecei a ter tudo de novo. Comecei a ter a crise de ansiedade e os movimentos involuntários. O meu pescoço começou a torcer de novo, as minhas mãos ficaram rígidas de novo, o meu corpo começou a todo endurecer de novo. E aí, graças a Deus, ela já tinha deixado na prescrição. Chamamos a enfermeira veio rápido e me deu mais doses de calmante e do remédio que bloqueia, né? Depois disso, eu ainda tive que tomar esse remédio mais uma vez, porque toda vez que ia passando o efeito do remédio, eu voltava a ter os movimentos involuntários. Eu sei que eu fui sair do hospital só no dia seguinte, realmente. Passei a noite lá no box, internada, recebi uma comidinha lá do hospital, café da manhã, fiquei tomando os calmantes e todos esses remédios, enfim, mas não foi uma experiência legal, sabe? Fiquei com muito medo, né, de voltar a ter as reações, mas realmente daí depois eu tomei pela última vez e a gente aguardou ainda mais
umas 10 horas praticamente, assim. E aí parou realmente, eu parei de ter a reação, eu parei de sentir o que eu tava sentindo. E aí eles me liberaram pra casa, eu fui pra casa e aí eu melhorei. Eu confesso que eu ainda passei a semana toda tendo um pouco de enrijecimento, tomando relaxante muscular. Eu fiquei com várias dores no corpo e, como eu contei pra vocês, eu já tinha tido reação extrapiramidal antes, só que todas as vezes que eu tinha tido no hospital. Então eu já tava internada, eu nunca tinha tido fora de casa. Isso é uma coisa que acontece comigo. E agora eu já sei, né, a lista dos medicamentos que eu não posso tomar porque me dão esse bagulho louco. E é realmente algo muito sério, muito louco. Uma reação muito perigosa que dá no sistema nervoso da pessoa. Eu conheço pouquíssimas pessoas que já passaram por isso. As imagens são fortes porque realmente parece uma convulsão, parece um AVC. É muito difícil também de um médico entender o que tá acontecendo naquele momento, então você precisa chegar e já saber explicar que você tem isso. Então fique atento, caso você já tenha tido, saiba que existem vários medicamentos que podem dar essa reação na gente, isso pode acontecer de novo. É um alerta para pessoas que já sentiram isso. Cuidado com os medicamentos, sempre informe as suas alergias e não passem dias internadas. Então, gente, foi basicamente eu fui liberada só na quarta-feira à noite. Como eu falei para vocês, eu comecei a ter a crise de pânico na segunda de manhã. Então foram 3 dias em São Paulo que eu passei basicamente de hospital em hospital. E eu só contei essa história para minhas amigas no dia que aconteceu. Inclusive foram dias que faltaram vídeos no YouTube justamente por isso. E foi isso, gente. O dia que eu fiquei internada por ter uma reação muito louca e grave. E tananã. Fiquei viciada em falar tananã nesse vídeo, não sei porquê. Mas é isso. Eu queria contar essa história aí que aconteceu em São Paulo. Se você já teve algo parecido, se você tem reações alérgicas bizarras, coisas que só acontecem com você, compartilha a sua história aqui nos comentários. Vamos sofrer juntos, né? É isso que a gente faz de melhor. Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo da Lori e até mais. Tchau!